Eu desejo que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. E também com seus familiares que estão em casa. E os que estiverem nos assistindo em qualquer lugar do planeta Terra. Que Deus os abençoe. Que noite maravilhosa. Quantos estão sentindo a presença de Deus entre nós? Eu creio que tem caravanas celestiais para esse ajuntamento profético. E eu creio que tem anjos aqui dizendo uns para os outros: olha, a obra de Deus vai continuar, porque o Senhor está renovando a força dos seus servos do altar. Que alegria e que honra para mim, porque eu conheci esse precioso amigo, pastor Rogério Pardini, há mais de 30 anos. E hoje ele completa 30 anos de ministério. 30 anos servindo a Cristo, servindo as pessoas, orando incansavelmente. Teve épocas que vinham pessoas até de longe, só para orar, pondo a mão no muro da casa onde o servo de Deus estava. Coisas estranhas aconteceram em São Caetano e na São Paulo do Brasil, porque Deus levantou profetas neste lugar. A união desses homens de Deus, da amizade ministerial que nasceu entre Rogério e Anderson, fez com que houvesse algo tão perfeito, que muitas e muitas famílias foram abençoadas. Eu conheço o Rogério desde a época que os cabelos dele eram pretos. Na época que eu conheci o Rogério, o Michael Jackson ainda era negro. Você vê quanto tempo tem isso. O Vasco, o time que eu torço lá no Rio de Janeiro, ganhava tudo. Acreditem, é verdade, ganhava mesmo. Tem gente que não acredita falar essas coisas. Então, assim, já faz muito tempo. E nesse tempo todo, um homem se manter firme no seu caráter, firme no propósito, firme no Evangelho, firme nas promessas do Senhor Jesus, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, com amor pela sua. Cada dia mais alegro-me na. Firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, sim, firme nas promessas de Jesus. Algum músico pode nos acompanhar? Firme nas promessas, sempre vejo assim, purificação do sangue para mim, plena liberdade, gozarei sem fim. Firme nas promessas. Você pode pegar a mão de quem está ao seu lado e cantar? Forte aplauso ao Senhor Jesus. Alguém dá um grito de louvor na casa de Deus. Eu, a minha casa, minha preciosa esposa que está ali, meus filhos, Vitor que está com 20 anos, toca violão, ministra louvor com uma graça.
O meu filho caçula de 15 anos é um garoto intelectual, lê livros dessa grossura, tomos de obras, aniversário dele, e gosta de sair da livraria com 3, 4 livros. Nós 4, eu, minha esposa e meus 2 filhos, somos muito gratos por esta família Canaã. E sabemos que uma igreja é tão saudável quanto é saudável o coração e a integridade dos seus pastores. A igreja é a esperança da cidade, e os líderes da igreja são a esperança da igreja. De fato, um rebanho de ovelhas lideradas por um leão vencerá um rebanho de leões liderados por uma ovelha. Porque o que determina uma casa é a atitude dos líderes, o que determina uma igreja também é a liderança. E Deus tem mantido esses homens íntegros da palavra de Deus. Nesse tempo em que o evangelho virou um uso e fruto de muitas pessoas, a centralidade de Cristo desapareceu. A mensagem da cruz perdeu o seu lugar. Deus tem conservado uma equipe de pastores, de obreiros, de ministros, de pessoas que sobem ao altar para ministrar com temor do Senhor, e uma equipe pastoral incrível por causa do coração das pessoas que o Senhor levanta. E eu queria pregar uma mensagem para vocês essa noite, muito objetiva, só 3 pontinhos, para a gente não perder o costume, mas bem específica, baseada na experiência de um homem que, curiosamente, ao longo de todo o seu ministério, não fez um milagre. Ao longo de todo o seu ministério, não curou um enfermo. Ao longo de todo o seu ministério, não abriu os olhos de um cego. Nunca teve a alegria de orar e perceber que um surdo passou a ouvir. Nunca expulsou um demônio. E, no entanto, é um personagem tão incrível que eu vou falar sobre ele hoje. Já se passaram mais de 2000 anos. E o primeiro que falou sobre ele foi o nosso melhor amigo, que está aqui no meio dessa reunião. Porque ele falou: quando 2 ou mais se reunir no meu nome, eu vou estar aí no meio de vocês. Sabe quem veio aqui hoje para estar no seu aniversário, meu amigo? O Ramele Ramelahem, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Alguém dá um grito de louvor ao Senhor Jesus, porque Ele é o maior dos maiores. E eu quero ler para vocês. Antes de ler, deixa eu dar o tema. Eu não gosto de dar tema antes de ler. Eu normalmente gosto de ler o texto, depois eu dou o tema. Mas o nosso tema desta noite é muito mais que um profeta. Muito mais que um profeta. Qual o nosso tema? Muito mais que um profeta. Só os homens falando. Muito mais que um profeta. Só as mulheres. Muito mais que um profeta. Só os casados. Muito mais que um profeta. Normalmente esses agora, Senhor, ajuda teus filhos. Só os solteiros. Tem bastante solteiro aqui ainda, tem bastante. Só as pessoas abençoadas. Só quem ama Jesus. Só quem tomou banho hoje. Tem uns irmãos aí que... Mas tudo bem, nós nos amamos. Só as pessoas abençoadas, de novo. Muito mais que um profeta. Só as pessoas bonitas. Muito mais que um profeta. Não precisa gritar. Todos juntos. Muito mais que um profeta. Qual é o nosso tema essa noite? Muito mais que um profeta. Vamos ler nossas Bíblias no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, que escreveu o médico cientista Dr. Lucas, capítulo de número 7, versículos 24, 25, 26
e 27, diz assim a palavra de Deus: havendo partido os mensageiros de Johanã, João, passou Jesus a testemunhar às multidões acerca da pessoa e da obra de João. Que saístes a ver no deserto? Um caniço, uma cana agitada pelo vento? Que saístes a contemplar então? Um homem vestido com roupas finas? Ora, os que se vestem assim se encontram nos palácios reais. Vocês não precisavam ter ido lá no deserto? Então não foi por causa da roupa? Afinal, por que vocês saíram daqui da cidade e foram lá no deserto? Que saístes a ver do deserto? Um profeta? Sim, vos digo, muito mais que um profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito: eis que enviarei o meu anjo, outras traduções dizem mensageiro, à sua frente, pois ele preparará o teu caminho diante de ti. Eu fui até o 27. Põe a mão no coração, diga comigo: Pai, fale ao meu coração, edifica-me pela tua palavra, ajuda-me a praticá-la. Que a tua palavra me alcance, pois sempre que ela me alcança, me edifica, me santifica e me abençoa. Em nome de Jesus Cristo é que eu oro. Quantos dizem amém? Amém. Levante as mãos assim, com as palmas de frente uma para a outra, e dando glória a Deus com a sua boca, dê para a palavra de Deus lida esta noite o melhor aplauso que você puder dar para a palavra de Deus. Diga glória a Deus, diga aleluia. Glória a Deus. Qual é a coisa mais preciosa que Deus tem na terra? São as pessoas. Pessoas valem mais que coisas. Nós devemos amar pessoas e usar coisas, nunca o contrário. Nós estamos coisificando pessoas e personalizando coisas. A gente pega coisas inanimadas sem vida e estamos dando valores de vida. Tem padres já avisando: não batizo. Estão querendo levar ao médico. Então uma confusão louca. E com a inteligência artificial a gente não sabe mais o que é de verdade do outro lado da tela e o que é falso. Está uma confusão, entramos em um caminho como humanidade perigosíssimo. As nossas relações interpessoais estão se fragilizando. Estamos cada vez mais nos distanciando de quem está perto e numa tentativa louca de nos aproximarmos de quem está longe. Jesus, quando voltar, e Ele vai voltar nesse planeta, Ele vem aqui para buscar algo que lhe custa muito. Judeu não é bobo, judeu não faz negócio ruim. Se alguém já te disse que você não vale nada, dá uma olhada para a cruz, porque lá está o seu real valor. Jesus entregou e derramou o seu sangue para salvar você e a sua família. Deus não quer que nenhum parente seu vá passar a eternidade no inferno. O inferno foi preparado para Satanás e seus anjos. Jesus, quando vier, as cadeiras da Canaã vão ficar aqui, os instrumentos musicais melhores dessa igreja vão ficar aqui, as casas que construímos vão ficar aqui, os carros de vocês do estacionamento vão ficar aqui. Mas Ele vai levar o que é precioso para Ele. Ele vai levar essa pessoa que está sentada do seu lado, porque Ele morreu por cada um de nós. E maravilhosas são as pessoas que se entregam totalmente para Ele. Há mais de 30 anos um jovem se entregou todo para Cristo. Eu vi Deus usando, inclusive para o meu filho, para a minha família. Eu vi o que Deus estava fazendo. Era espantoso aos olhos de todos. Se passaram 30 anos voando, como é que o tempo passa rápido.
E hoje estamos celebrando nessa reunião, que estamos louvando ao Senhor. E Deus se alegra com isso, irmão. Se na idolatria de ser humano, Deus se alegra. Você viu aqui Jesus elogiando João Batista? Já vou elucidar o texto daqui a pouco. Eu ainda estou na homilética e eu vou elucidá-lo. Mas olha para isso com carinho. Tem gente que acha que é ruim elogiar o outro. Porque a glória... Claro, a glória é só de Deus, mas a alegria é nossa. E Deus se alegra de ver um filho dele se alegrando. Deus se alegra de ver o filho dele feliz. Deus se alegra de ver a igreja tendo esse entendimento. Gente, é o nosso pastor. Então são 30 anos de ministério, isso é muito lindo, 30 anos servindo a Deus. Quantas pessoas gastam 30 anos nas drogas? Quantas pessoas gastam 30 anos no tráfico? Quantas pessoas gastam 30 anos prejudicando a vida de outros, oprimindo a outros, amarrando a outros? Então, se tem alguém que está desatando pessoas, está libertando pessoas, está sarando pessoas, está ministrando a pessoas, não para de orar. Tem uma figurinha dele que eu adoro, vamos orar. Mandaram para mim, agora eu mando para todo mundo. E você sabe de uma coisa? Um dos maiores presentes, a meu ver o maior presente que uma pessoa pode dar para outra é orar por ela. Nunca despreze a oração, nunca. É um presente enorme. Pois bem, o texto que lemos hoje fala de um homem que nunca tinha feito nenhum milagre. Ele foi o último profeta com as características do Navi do Antigo Testamento. Do Navi do Antigo Testamento. Navi quer dizer profeta. Do Antigo Testamento. E a lei e os profetas duraram até ele. Aqueles profetas do Antigo, porque no Novo Testamento nós vamos ver que as filhas de Filipe profetizavam. Em Efésios 4:11 vai dizer, ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então também ele colocou pessoas para serem profetas. Então mas é um outro ministério. Aqueles do antigo pacto antes da cruz de Cristo termina com João. E é interessante o contexto em que isso se dá. Eu já vou falar. Porque eu creio que é a esperança para São Caetano. Porque eu creio que é a esperança para a grande São Paulo. O pastor Emanuel, meu amigo querido, um amigo que Deus me deu também, irmão do Anderson, ele vinha me trazendo, estava dizendo: pastor, está acontecendo uma coisa terrível aqui em São Caetano, na região do ABC, não tanto em São Caetano, porque tem muitas câmeras, mas na região do ABC. Eu falei: o quê? Ele falou: as pessoas, a gente para o carro na rua, as pessoas vão lá, quando a gente volta, o carro está lá, mas as rodas foram embora. Eu falei: ué, mas está assim? Ele disse: tá, eles estão roubando as rodas dos carros. Aí as pessoas estão com medo de parar o carro da rua. Você vê, a maldade do ser humano é uma coisa muito louca, irmãos. E aí, queridos, a gente olha para São Caetano, olha para a região do ABC, olha para a grande São Paulo com a violência crescente, olha para o Rio de Janeiro, olha para a região sudeste, olha para o Brasil com esse governo que está aí, onde pessoas se tornam tão malignas que não têm vergonha de roubar dinheiro de idosos, de pessoas que derramaram o seu suor e até sangue para construir essa nação. Você sabe quantas pessoas morreram na construção da ponte Rio-Niterói? Uma das maiores, aliás, a maior que nós temos. E você sabe quantas vidas estão ali enterradas debaixo daquela ponte? Que gente construiu essa nação. Meu pai morreu aos 82 anos, trabalhou até os 80 de mecânico. Então, os idosos, irmão, roubar de idoso e deitar a cabeça no travesseiro e dormir. Tem um desses políticos aí que o cara tem 70 fazendas. Irmão, o que um ser humano quer com 70 fazendas e quer roubar mais? Então você vê que a malignidade. Aí eu olho para o Brasil, eu falo assim: meu Deus, tem esperança para um negócio desse? Aí eu olho para a terra, aí eu vejo as loucuras na terra. E eu não vou nem falar da América do Norte, que eu estou indo para lá amanhã. Não sei se eles escutam. Eu não vou falar do Oriente Médio, não vou falar da China. Mas a gente olha para esse mundo, irmãos. Vocês viram a quantidade de hospitais que foram montados no Brasil de campanha? Vocês viram isso? Vocês viram a quantidade de leitos que foram colocados, trazidos? Você viu aviões chegando de fora com respiradores? Vocês viram isso? Gente sendo entubado por tudo. Entuba aí, vamos entubar também. Não está precisando, mas... Você viu o que estava acontecendo no Brasil? Vocês viram isso? Desmontaram os hospitais de campanha. Cadê esses leitos? Era para estar sobrando leito. Então você olha para o Brasil, você olha para o mundo, tá?
porque a China já tinha tudo para mandar para a gente, eles são rápidos, mas assim, nos chama a atenção, a gente pensa, a gente tem que pensar, né? Você olha as coisas, gente, mas a gente perde o ânimo. Pastor, e você tem esperança? Muita esperança. O Brasil é sim do Senhor Jesus. São Paulo é sim uma cidade abençoada. São Caetano vale a pena sim. O suor que o meu pai, seu Arsênio, derramou, vale a pena sim. Eu tenho esperança ainda, porque cada vez que nasce um bebê na terra, Deus está olhando para o planeta e dizendo: eu ainda acredito na humanidade, eu não perdi a minha esperança na humanidade. Essas coisinhas que nascem ainda vão crescer e podem ser bênção. Por isso que eu não acredito que bandido bom é bandido morto, não. Eu não. Pastor, não é de direita? Não, eu sou do céu. E a mensagem do evangelho é que tem esperança para o teu parente que está preso, seu parente que usa cocaína, seu parente que usa maconha, seu parente que debocha do evangelho, pode ser alcançado pela graça de Cristo. Sabe o que me dá esperança, querido pastor Rogério Pardini? É que ainda há profetas no Brasil. Ainda pode acreditar. Um dia o rei da Síria mandou uma carta para o rei de Israel. O rei de Israel, estou mandando aí um general meu, maravilhoso, mas ele é leproso, estou mandando para vocês curarem ele aí. O rei de Israel ficou furioso, rasgou suas vestes, está pensando que estou no lugar de Deus, ele está arrumando a guerra comigo, ele quer briga. Ele quer briga, como é que eu vou curar? Eu estou no lugar de Deus para curar? Vai mandar o cara aí para eu curar. Eliseu ficou sabendo, era um profeta de Deus. Aí Eliseu mandou o servo dele dizer assim: fala para o rei não ficar avexado, não ficar nervoso, não rasgar as vestes, porque pode até não ter rei de Israel, em Israel. Isso aí é entre todas as aspas do mundo. Pode até não ter rei em Israel, mas a frase que ele falou é: vai e diga para o rei, deixa vir o homem e saberá que há profeta em Israel. Você pode dar um glória a Deus no seu lugar? Tem profetas em São Caetano, e não é só o Rogério não. Os teus filhos e tuas filhas profetizarão. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E vai ter criança profetizando na escola. Olha, tia, Deus vai trazer cura na vida da senhora. Vão ter filhos nossos adolescentes profetizando. Vão ter filhas profetizando. Deus vai fazer ainda maravilhas no Brasil. Nós vamos ver Deus usando criancinhas. A tia vai estar ensinando lá na escola: não, porque nós viemos todo do bicho, somos só um bicho que fala. Mas tia, respeito o ensino da senhora, que a mamãe mandou respeitar, a senhora está certíssima. Mas eu, graças a Deus, foi papai do céu que fez. E Deus vai dar esse entendimento para todos. Agora, o contexto que nós lemos hoje. O contexto que nós lemos hoje é sinistro, para usar uma linguagem jovem, porque os versículos acima do 24, você viu que eu comecei no 24? Havendo partido os mensageiros de João. Quem lembra que eu li essa parte? Havendo partido os mensageiros de João. Do que o texto está falando? Os versos de 18 a 23... 18, 19, 20, 21, 22, 23, conta uma coisa muito doida. João Batista não era um homem de Deus, sim ou não? E ele não tinha falado para todo mundo quando viu Jesus: olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não foi ele que falou isso? Quem sabe que foi ele que falou isso? E ele ainda falou assim: o Senhor que me mandou batizar disse o seguinte: aquele sobre quem desceu o Espírito e sobre ele pousar, é esse que batiza com o Espírito Santo com fogo. João Batista chegou a dizer: eu não sou digno de desamarrar as correias das sandálias dele, eu batizo com água, mas o que vem depois de mim é muito maior do que eu, ele batizará com o Espírito Santo com fogo. E quando Jesus chegou, ele gritou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só que todo judeu esperava um Jesus que ia chegar dando peteleco na orelha de Pilatos e arrebentar com o Império Romano. É o Messias, chegou.
E aí ele foi para a cadeia, ele foi tranquilo. Podem me prender. Vocês estão sabendo que o Messias está chegando aí? Prenderam ele. Passa um dia, passa... Quantas vezes passa um tempo na sua vida, o agir de Deus ainda não chega, você fala assim, ué, será? Aí o tempo passou, ele na cadeia, sofrendo, já estavam falando em cortar a cabeça dele, parecia aquele filminho de Hollywood, cortar a cabeça, cortar a cabeça, cortar a cabeça. E ele angustiado. Aí ele chama os discípulos dele, diz assim, olha, os discípulos falaram, Jesus está aí fazendo a obra, está para todo lado andando. Eu queria dar uma missão para vocês, vão até ele e perguntam assim para ele, diga, olha, João mandou te perguntar. Esse João que eu falei tudo isso dele, eis o Cordeiro de Deus, viu o Espírito descer sobre Jesus. João mandou te perguntar, é você mesmo? É você mesmo? O profeta que havia de vir, o profeta dos profetas, o pastor dos pastores, o apóstolo dos apóstolos, o líder dos líderes, é você mesmo? Ou a gente tem que esperar um outro porque não é você? Aí eles foram, tá bom, João, tá. Mas esse é o nome, né? Chegaram lá. Jesus estava lá, reunido, ministrando. Senhor, com licença, pois não, nós somos discípulos de João, seu primo. Ah, sim, pois não. Ele pediu para perguntar para o senhor, assim, é ele que está perguntando, tá? Ele pediu para perguntar, o senhor é o senhor mesmo? Ou devemos esperar outro? E Jesus fez o quê? Não respondeu. Jesus não responde essas coisas. Eu sei que às vezes você pensa assim, será que Deus está mesmo na minha vida? Será que Deus está mesmo na minha casa? Será que aquela promessa que Ele falou, será que é real isso tudo? Será que tem coisa na minha cabeça não? Será que amor e ódio não são apenas combinações químicas? Será que não é invenção minha? Será? Na noite da crise, da dor, do sofrimento, sobem coisas terríveis na cabeça da gente. Mesmo de um João Batista. Mesmo de um João Batista. E aí ele chega e Jesus não responde nada. O texto diz assim, na mesma hora, curou os cegos que tinha ali, curou os surdos, levantou os paralíticos, morto levanta e morto também, e tal, e voltou para os rapazes. Aí que ele voltou para os rapazes. Os caras estão lá esperando, ele vai responder a gente, não, fez de conta que não ouviu, o que que eu... Voltem lá, Jesus responde, e digam para João o que vocês viram. Os cegos veem, os surdos ouvem, os demônios são expulsos, e aos pobres é pregado o evangelho. Os caras devem ter saído pulando de lá. Chegaram na cadeia. Com licença, a gente pode estar para a revista rápida. A gente pode sentar na cadeia aqui no Carandiru rápido. Revista rápida, a gente tem uma mensagem. Oh, aleluia. João. Que foi? Não era não? João, os cegos veem, os surdos ouvem, paralítico anda, e aos pobres é pregado o evangelho. João naquele dia deve ter saltado no cárcere e dito, verdadeiramente, Pai, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sim, é Ele. Agora vejam, havendo, verso 24, está com a sua Bíblia aí aberta ou ligada? Havendo-se retirado os mensageiros de João, passou Jesus, quem? Passou Jesus, quem? A dar testemunho. Jesus dando testemunho. Acerca de João Batista para as multidões. E ele faz 3 perguntas. Agora olha aqui para mim. Agora você entende o contexto do porquê que Jesus está falando que ele não era só um profeta. Um profeta já é muito. Eliseu falou, deixa vir o homem e saberá que é profeta Israel. Sobre Naamã. Profeta é muito, se tem profeta no lugar tem esperança.
Uma casa pode estar sofrendo com lutas de divórcio, com briga, com desentendimento, com falta de harmonia, mas tiver um profeta dentro daquela família, pode ser às vezes um profetinha que está vindo assim nas classes de criança numa igreja evangélica, ninguém da família ainda está vindo, só aquela criancinha, mas é um profetinha. Aonde há um profeta, ali há esperança. Mas Jesus não disse que João era um profeta. Jesus disse: muito mais que um profeta. Como assim? Agora, sabe por que Jesus está elogiando ele? Porque as multidões em volta, quando os discípulos de João estão indo embora, eu quero que vocês pensem comigo. Os discípulos de João falam: tá bom, vamos contar para João o que o senhor falou, né? Que o senhor fez aí, vamos contar. Aí estão indo embora. Aí a multidão em volta, imagina, gente, será que João está desviado? Será que João perdeu a fé? Não é mais aquele João? Aí Jesus começou a dizer para a multidão. Sabe por que ele está tendo um momento de crise? Moisés teve crise, irmãos, no deserto. Ele falou: Senhor, hoje eu vou arranjar carne para todo esse povo comer. Eu não dei a luz a todos eles. Todos os peixes do mar não bastaria. Deus falou: agora mesmo verá se eu farei isso ou não. Deus se ira com Moisés. Todo ser humano tem crise. Elias enfrentou os profetas de Baal, os profetas de Azera, 400, 450, 850 no total. Gente, que homem macho. Aí falaram com ele: ó, tem uma mulher aí que quer te pegar. Diz que Elias está correndo até hoje. Mas quem fala isso está enganado. Ele ficou firme depois e foi arrebatado. Como que enfrenta 850 profetas de Baal e foge de uma mulher, gente? Você, às vezes, acontece isso. Você passa por tanta luta enorme e vence. E às vezes vem uma batalha pequenininha assim e te pega, né? Mas você ainda é de Deus. E Jesus deu testemunho de João. Perguntou assim para o povo: vocês acham que ele não vale nada, não? O que saístes a ver no deserto? Agora veja como é valioso ser um servo de Deus, ser um profeta de Deus. Billy Graham, quem que eu falei? Billy Graham foi considerado o pastor da América. Eu até coloquei uma foto do Billy Graham no PowerPoint. Um evangelista, morreu pregando Cristo, viveu para Cristo. Que mensagens tremendas no estádio. A revista Time norte-americana dizia que parecia que tinha um imã nas mãos dele, que as pessoas saíam correndo para vir entregar a vida de Jesus. Ele dizia: venha à cruz. Não é venha que Deus vai te abençoar, não é venha à cruz, venha hoje, venha a Jesus. E aí ele dizia assim: venham devagar, não se atropelem, há espaço para todos. Porque as pessoas eram como que puxadas de tanta unção que tinha naquele homem. Já não temos mais um Billy Graham aqui, ele foi, mas a unção de Deus continua aqui na terra. E esse Billy Graham, esse homem fantástico usado por Deus, tem muitas histórias dele. Tem uma que contam que eu acho que deve ter sido assim, que alguém teria dito para ele: a América te ama tanto, por que você não se candidata para ser o homem mais poderoso da terra, ser o presidente dos Estados Unidos da América? Ele teria respondido: eu fui chamado para ser servo de Deus, você acha que eu vou me rebaixar a um cargo de rei? Eu fui chamado para ser servo de Deus. Que tremendo isso. Pois bem, por que João Batista era considerado muito mais que um profeta? Por 3 motivos. Primeiro, porque era um homem de caráter firme. Ele era o quê? Todos juntos, ele era o quê? Só os homens, ele era o quê? Só as mulheres, o que ele era? Firme. Firme. Já dá vontade de cantar de novo, né? John Wesley, evangelista do século XVIII, disse: dá-me 100 homens que não temam senão o pecado e não queiram outra coisa senão agradar a Deus, e apenas com esses 100 homens eu sacudirei as grades do inferno e implantarei o reino de Deus na terra. E o que está acontecendo com o Brasil, que nós crescemos, diz o IBGE, e ainda cresce a criminalidade, e ainda cresce as falcatruas, ainda cresce homens violentos, maridos que espancam mulheres, mulheres que desonram seus maridos. Por quê?
Por que está aumentando o número de divórcio entre pessoas heterossexuais, enquanto aumenta o casamento entre pessoas com outro tipo de preferência distinta? Abre-se um parêntese, que é um direito de cada ser humano como cidadão brasileiro. E precisa ser cada um respeitado. Mas por quê? Por que está faltando o exemplo daqueles que são de Deus? Em Deuteronômio 24, Moisés é chamado de profeta. Quem sabia que Moisés era profeta? Moisés é chamado de profeta, está lá em Deuteronômio 24. Em Hebreus 11, 27, a Bíblia explica por quê. Diz que pela fé, Moisés, sendo chamado, não temeu a ira do rei, mas ficou firme. Ficou o quê? Firme como quem vê o invisível. Tem quartos de hospital que eu entro e o enfermo está com mais coragem do que as pessoas que foram visitá-lo. Davi é chamado de profeta. No Salmo 108 ele afirma: firme, ó Deus, está o meu coração, cantarei, sim, cantarei louvores de toda a minha alma. Shaul Hashaliah, o apóstolo São Paulo, desejava sem dúvida alguma que a igreja de Corinto, assim como a gente quer que a igreja Canaã fosse uma igreja de pessoas firmes. Essa é a primeira característica de João Batista: firme, não é um caniço agitado pelo vento. Que saísse está vendo no deserto? Um caniço agitado pelo vento, com uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo, que vai de acordo com a música, de acordo com o vento. Estou firme hoje, aleluia, glória a Deus, eu sou crente, estou desviado. Dorme crente, acorda desviado. Dorme dando aleluia, acorda xingando todo mundo. Não, firme, com uma postura só. Paulo queria, porque ele escreve para eles no capítulo 15, verso 58: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é vão. Tem gente que fica esperando Deus lhe dar uma revelação para poder ficar firme. Deus já deu o filho dele para sangrar por você. E aqui está a mensagem de Deus: o pastor Rogério não tem que morrer por vocês, não, porque Jesus já morreu para você ser firme. Falo isso para muitos pastores que cuidam. Falo: querido, você não precisa morrer pela igreja. E tem crente que ainda não vai no seu velório ainda, se você fizer isso. Ainda vai chegar no velório e vai dizer: minha visita não fez não, mas está aí deitada aí, ó. Durinha. Na minha visita até hoje. Não adianta, nunca vai conseguir agradar a todos. Mas graças a Deus nessa igreja tem crente firme, tem crente firme, tem crente firme, tem crente firme, tem crente firme. E se você ainda não estava firme, fique hoje. É só tomar toda a armadura de Deus, porque Paulo diz aos Efésios capítulo 6: tomando toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O diabo arma ciladas contra mim, contra você, contra todos nós. Mas a gente precisa ficar firme. Número 2, aí já estamos na metade. Jesus faz uma segunda pergunta: que saístes então a ver, se não foi um caniço agitado pelo vento? Era alguém firme? Vocês foram ver um homem trajado de vestes preciosas? Se fosse para ver isso, vocês vinham aqui nos palácios reais. O cara se vestia de pele de animais. Por causa da roupa dele. Tem pregador hoje que acha que é o tênis dele de 7 mil reais que vai impactar as pessoas. Irmãos, eu com 7 mil reais eu compro muito tênis, viu? Não é pecado não, você quer ter e pode, porque cada um tem uma realidade. Tem gente que para ele um tênis de 7 mil reais é uma brincadeira, ele vai e compra, né? Desde que esteja ajudando o necessitado, desde que esteja fazendo missões, desde que a obra social da Canaã tenha a sua participação, desde que ponha a mão no bolso para se dedicar às coisas de Deus, amém. Você pode ter o que você quiser, não é crime não. O céu é rico, o asfalto do céu vai ser de ouro. Por isso que não vai ter ladrão no céu, senão de madrugada o cara está lá roubando, né, cavando. Porque os caras pegam fio no poste, né? Rouba fio. Imagina, pro céu, né? A ouro aqui, as pessoas se matam. Lá no céu a gente vai pisar. Vai pisar assim, as ruas de ouro. Pisar. Então, Deus não tem problema com isso. O problema é quando põe o coração nas coisas. Por isso que ele pergunta assim: foi por causa das roupas de João? Aí vem o nosso segundo ponto.
João era o homem que aprendeu a renunciar prazeres deste mundo. Ninguém é mais que um profeta, a não ser que aprenda a renunciar prazeres desse mundo. Eu conheci um médico aqui da outra vez que tive aqui, e hoje eu bati um papo com ele ali em cima. Gente que conversa ruim. O homem não quer que eu coma nada. Tinha umas comidas lá em cima, ele falou, isso aqui só não pode, isso aqui não pode, isso aqui não pode. Lá na ponta da mesa tinha um bolo de maçã que alguém tocou no coração de alguém. Falou, bota um bolinho de maçã pro meu. Ele falou, esse o senhor pode, mas pouco, né? Aí, e beber, ele falou, toma um chá. Né? Mas o sujeito não tem domínio próprio. O jejum não é para mover Deus, não, é para mover a gente. O jejum é para, se você não tem controle da sua vida, você vai ter controle de quê? Ele falou para mim, todo dia eu gosto de um cafezinho com chocolate logo depois do almoço. Ele falou, ó, pastor. Ele está ali rindo de se acabar. Ele está se acabando de rir. Moisés abriu mão. Você consegue abrir mão de alguma coisa? Você consegue? Você já abriu mão de alguma coisa por Jesus? Deixa eu te contar uma coisa triste de se contar. Se você nunca teve que abrir mão de nada por causa de Jesus, você não o conheceu. Você não o conheceu. Você não nasceu de novo. Você não é cristão. Mas eu sou membro da Canaã, tem 20 anos. Você nunca abriu mão de nada, você só faz o que você quer. Se você só faz o que você quer, você não é livre. Porque se você só faz o que você quer, você é escravo dos desejos. Porque a liberdade pressupõe administração, gestão das vontades. Se você faz só o que você quer, você é escravo das suas vontades. Quem já teve vontade de matar alguém? Uma pessoa me desrespeitou ali numa loja, pastor, tive vontade de... Quem já teve? Levanta a mão. Quem não está levantando é porque é hoje mesmo que está com raiva. Com tanta raiva, falou, nem a mão não quero levantar. Tá, agora olha aqui para mim. Você fez? Graças a Deus. Que pode ser que alguns falem, eu fiz. Tá bom. Olha, controlar suas vontades. João Batista abriu mão, foi viver lá no deserto, tomar mel silvestre, comia gafanhoto, que alguns falam de uma planta, seja lá o que fosse, não era fácil. E as vestes dele não chamavam atenção. Então o que esse cara tinha de especial? Moisés era profeta, mas a Bíblia diz em Hebreus 11, 24 e 25, Moisés preferiu a vergonha de Cristo do que os tesouros do Egito. Abriu mão de ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo a vergonha de Cristo do que os tesouros do Egito. Paulo, querendo que Timóteo fosse muito mais que um profeta, disse acerca dos prazeres, 1 Timóteo 6, versículos 9, 10 e 11, ele disse, foge destas coisas. Ele disse também, foge dos desejos da mocidade. Isso está em 2 Timóteo 2, 22, foge dos desejos da mocidade, quer dizer, se controle. As pessoas hoje quando vê um jovem, ainda mais feminino, que diz, não, eu estou me guardando para o casamento, falam, mas como assim, tu saiu de onde? Esse é o normal, irmãos. Uma pessoa devolve uma carteira que o outro deixou cair, recebe os parabéns, você devolveu. Eu já parei, quem já parou no sinal vermelho? Eu já parei no sinal. Você nunca parou, não? Quem já parou no sinal vermelho? Levanta. Eu já parei no sinal vermelho. Nunca veio um guarda no vidro com papelzinho, fazendo com cheque para o senhor, R$160, por ter parado. Nunca. Então, olha só, queridos. Essa geração inverteu totalmente as coisas, não só essa, as outras também. A gente olha para trás, a gente fala muito dessa geração, mas nós vimos uma geração falando de dançar na boquinha da garrafa. Era as tardes de domingo nas nossas telas de televisão. A gente aceitou aquilo de boa. E aquelas crianças hoje são adultos de hoje. São as mulheres que estão pastoreando a nação. E as nações vão para outros lugares, pessoas ficam na fila para ouvir essa mulher, não tem hora.
E às vezes nem uma pessoa que canta bem. Às vezes é uma Lady que canta bem, mas às vezes é uma Lady Gaga. Mesmo assim as pessoas vão e elas querem ouvir, né? E se matam, se porfeteiam, né? Então, as pessoas têm que aprender a abrir mão das vontades. Se você fizer só o que você quer, você vai para o quinto dos infernos. Porque a gente tem muita vontade de fazer coisa ruim. Sim ou não, gente? Hã? Aqui, ó, um hambúrguer e um prato de salada. Ah! Pergunta pro teu filhinho pequenininho, bota um prato de doce para ele. E do outro lado bota as verduras. Você pode escolher, meu filho. Você não pode viver fazendo sua vontade. Não dá. Você tem que viver para fazer o que é correto, para fazer a vontade de Deus. Então tem que abrir mão. Jesus viu, passou pela tentação e Satanás mostrou para Jesus os reinos desse mundo e a glória dele. Está em Mateus capítulo 4, versículos 8, 9 e 10. E disse para Jesus: vamos fazer uma aliança nós dois aqui. Rompe com a trindade, rompe com o Pai, rompe com o Espírito. Vamos fazer um acordo aqui nós dois, porque tudo isso te darei se prostrado e me adorares. E mostrou os reinos desse mundo. Só que Jesus viu por baixo daquele reino pessoas sofrendo, almas perdidas, sendo condenadas à eternidade. E ele virou para o inimigo e disse: vai-te, Satanás, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Por causa disso Jesus é chamado também de profeta, e por muitas outras causas. Prova de que ele era um profeta: no capítulo número 7 do livro de Lucas, versículos de 12 a 16, ele vem com a caravana da vida cantando, e vem a caravana da morte saindo, uma mulher sepultando o seu filho que sustentava a casa. E quando as duas caravanas se encontram, Jesus tocou no esquife, a mulher estava chorando, e Jesus diz uma coisa impressionante. Ele diz: não chores. Não chores. Quem estava perto ia pensar: mas isso é uma contradição, como não chorar? Não chores. E levantou o menino e devolveu ele para a família, e devolveu a renda para o lar. E a mãe abraça a criança, e as pessoas em volta fazem o quê? O texto sagrado diz assim nos versos 14, 15 e 16: as pessoas em volta levantaram as suas vozes dizendo: um grande profeta se levantou no nosso meio, e Deus visitou o seu povo. Erich Fromm dizia: vivemos em um mundo em que as pessoas amam a mordomia, porém caminhamos para a desintegração da sociedade. Ele escreveu um livro intitulado Ter ou Ser em 1976. E uma das coisas que ele diz nesse livro é: se eu sou o que tenho, e o que tenho é perdido, então quem sou eu? Você não é o que você tem, você é muito mais do que isso. Essa frase era uma crítica àquela sociedade, como também a de hoje, consumista, aonde a identidade das pessoas se baseia no que possuem, não no que são. Você não é o que você tem, e você não deixa de ser por não ter. Terceiro e último: muito mais que um profeta, é um homem que tem consciência de ter sido escolhido e enviado pelo próprio Deus, pelo seu beneplácito. A palavra beneplácito quer dizer assim: foi a vontade dele unilateral. Tem gente que pergunta assim, que é usado por Deus, e fala: pastor, um pastor uma vez falou isso para mim, era um pastor que eu cuidava, então eu falei isso para ele, eu tinha liberdade para falar. Ele não ficou ofendido, ele entendeu. Ele falou: pastor, eu não sei o que Deus viu em mim. E eu disse para ele: ele não viu nada. Mas ele ficou tranquilo, porque eu disse: ele não viu nada em você e não viu nada em mim. Por isso ele nos escolheu. Às vezes aquilo que dá errado no mundo é que dá certo na obra de Deus. Às vezes aquele que ninguém chamou, nenhum rabino chamou e disse: siga-me, é esse que Jesus passa e diz: joga a rede para o lado direito do barco. E quando a empresa está dando sucesso, ele diz: olha, larga tudo isso aí que você vai ser pescador de homem, vem comigo, eu vou fazer de vocês meus discípulos. O homem que tem consciência de que ele é escolhido e enviado segundo o beneplácito, é a soberania de Deus. Porque no verso 27, que eu li no início, lá em Lucas, não li por pretexto, eu estou dando um sermão expositivo,
E no verso 27, ele vira para a multidão e diz: esse João aí, que está com a crise lá na cadeia, que mandou os caras me perguntar se eu sou eu mesmo, esse é aquele de quem está escrito: eis que envio o meu anjo ante a tua face. A palavra anjo quer dizer mensageiro, diante a tua face, para preparar o teu caminho. João Batista foi escolhido por Deus. O Rogério não é pastor porque vocês quiseram. Ele é pastor porque a mãe dele mandou ele ser. Ele não é pastor nem porque ele quis. Ele é pastor porque Deus falou: você vai ser usado por mim. Pastor Rogério, quando chega lá em Teresópolis, quando chegou pela primeira vez, eu estou trocando nome de cidade, quando chegou pela primeira vez em Teresópolis, eu fico bravo quando alguém fala: sou de Petrópolis, eu fico bravo, não é Teresópolis. Aí, quando ele chegou lá a primeira vez, pregador. Ele: Senhor, me esconda atrás da cruz. Você já conhece, né? Quem trouxe glória traz glória, quem trouxe aleluia traz aleluia. E meu Deus, de onde saiu? Saiu da aljava do Altíssimo. Ele escondeu na aljava, tirou a flecha e... Tem gente aqui que vai ser usado por Deus poderosamente. Tem gente aqui, tem jovens, filhos de vocês, netos de vocês, que vão viver em outras nações e vão ser testemunhos de Cristo em outras nações da terra. Deus vai usar a descendência nossa em áreas que a gente nem imagina, porque Deus não te usa pelo que você é, Deus te usa pelo que Ele é, para que a glória seja dEle, o louvor seja dEle, e as pessoas olhem para você e digam: é, glória a Deus, só Ele mesmo para usar. Ah, mas não, eu acho que eu vou ser cantor porque eu quero. Chegou um irmão rouco na igreja e falou: pastor, meu ministério é de canto. O pastor falou: tá bom, fica naquele canto ali, meu filho. Não é porque você quer. Agora, eu estava brincando aqui da Leide, que Jesus ama a Leide e quer salvá-la. Estava brincando aqui, o meu primeiro pastor era gago. E quando pregava não gaguejava. Ninguém sabia explicar aquilo. Minha esposa conheceu. Eliel de Carvalho, meu primeiro pastor das Assembleias de Deus. Gago, para ele terminar uma frase com você. E a gente fica querendo ajudar, é um sofrimento. Porque a pessoa fica aí você não aguenta, mas você fala ló. Ele diz: não, girimum. Não tem que ajudar, deixa a pessoa. E Deus usou esse homem na minha vida. Levantou um ministério incrível. Não despreze ninguém. Não despreze ninguém. Não há inúteis na casa de Deus. Você tem um valor, porque o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Chega de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Ou eu venho falar do valor que vocês têm. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que para Ele há algo importante. Levante, levante. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. O Espírito Santo se move em você.
Você vai olhar para o lado e vai cantar para o irmão assim, ó. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Chega de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar o valor que você, serva do Senhor, tem valor. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que para Ele algo importante em você. Levanta aí, ó, levanta as mãos, exalta. Você tem um valor. Cante, igreja. Não é porque você quer, é porque Ele quer. É Ele em você que torna você mais precioso. Ninguém toma esta honra para si, senão quando é chamado por Deus, como foi Arão. Está em Hebreus 5:4, falando do pastorado, e disse: ninguém toma esta honra para si. O sacerdote, o Corém, os Coranim, diz o texto: ninguém toma essa honra para si, senão quando é chamado por Deus, como foi Arão. Hebreus 5:4. Veja a história de Saulo. Deus o escolheu, era perseguidor da igreja, inimigo da igreja. Ele mesmo escreve em 1 Timóteo 1:12. Paulo, ele escreve: sou grato a Cristo Jesus, que me considerou fiel, colocando-me no ministério. E aí ele fala: eu nem sou digno de ser chamado de apóstolo, porque eu persegui a igreja do Senhor. Veja o que ele diz em Gálatas 1:1. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Foi levantado por um conclave dos céus, onde o Pai, o Filho e o Espírito Santo se fecharam em si e liberaram a fumaça branca e disseram: vai me servir. Vocês pensam que essas ideias vêm de mim? Eu não sei nem de onde sai. Eu fico com vontade de anotar. Eu falo com as pessoas quando estou ministrando, porque isso Deus que faz desde os 17 anos. Eu falo: escreve, manda para mim. Por que manda para mim? Porque não é meu. Sabe por que isso? Para dizer que a sua escolha não depende da aprovação dos seus pais. Talvez os seus pais não acreditaram em você. Não é que eles não te amam não, mas não acreditaram. Eles olharam e falaram: não vai dar certo. Mas Deus olhou lá no céu e disse: vai dar certo sim. Eu vou usar. Vai ser uma bênção. É tremendo isso, não é? Procure ser considerado por Deus e não pelo homem. Eu preciso terminar. Eu não posso deixar de dizer essas coisas para vocês, porque anotei para lhes dizer, porque o Espírito falou para mim. Porque sempre haverá quem te critique. Então não dependa da opinião dos outros. Faça de Deus a sua principal plateia. Faça com que a aprovação de Deus seja mais importante que a aprovação dos seus colegas no ambiente escolar. Faça com que a opinião de Deus seja mais relevante do que a opinião dos seus professores no campus universitário. Não se importe se alguém está te cancelando nas redes sociais. Você tem que se importar com a opinião de Deus. Por quê? Porque Jesus recebeu apelidos também. Não é só você não. Jesus foi chamado, eu separei uns apelidos de Jesus para hoje à noite. Eu estou encerrando com isso. Jesus foi chamado de pecador.
Você já foi? Ele foi. Foi chamado de amigo de pecadores. Você já foi? Ele foi. Foi chamado de comilão. Eu não sei o que esse médico aqui ia pegar Jesus, ia falar com ele: o senhor está comendo demais. Aí, doutor. Mas claro, no caso da saúde é um outro contexto. Você é beberrão. Quem já foi chamado de beberrão aqui? Jesus também foi. Chamado de beberrão. Foi chamado de endemoniado. Jesus foi chamado de aliado do diabo. Disseram que Jesus expulsava demônios por Belzebu, chefe dos demônios. E foi chamado, apelido mais suave que ele teve foi de samaritano. Mas quando o pai olhou lá do céu, falou: não é nada disso. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. É meu filho. João Batista, e eu termino com isso, foi chamado de homem que tem demônio. Veio João Batista e diziam: tem demônio. Mas Jesus disse dele: é muito mais que um profeta. Quero chamar aqui o nosso querido pastor Rogério Pardini. Quero chamar a sua preciosa esposa, por favor, para estar aqui com ele. Olha, pode ficar aqui do meu lado, pastor. Quando conheci, eu disse para ela isso hoje. Quando conheci esse homem, sim, ele era feliz, tinha Jesus no coração. Mas como essa mulher mudou a vida desse homem para transbordar de alegria. Que coisa boa isso, como completa, como faz bem. As coisas que são de Deus, ele soube esperar no Senhor. O que vem de Deus sempre é melhor. Eu sempre falo: é melhor o demorado de Deus que o rapidinho do diabo. Espera no Senhor. Confia, Deus é fiel. Mas não é esperar eternamente não, que você não vai casar com um anjo. É um ser humano normal, que tem falhas igual você. Só fica esperando uma pessoa perfeita, aí não casa nunca, né? Você também não é perfeito, como é que vai virar uma perfeita? Queria orar por essa família. Eles não são mais dois, são uma só carne, então é para essa família. E eu queria chamar os pastores dessa casa para estar aqui conosco nesta oração, ficarem aqui próximos do pastor Anderson, todos os pastores dessa casa. Que alegria, vocês estão felizes, irmãos? Irmãos, eu estou cansado, porque essa noite eu dormi umas 2 horas só. Então, ainda bem que eu dormi 2 horas. Passa disso, eu estaria chamando Jesus de Genésio, aí complica. Em nome de Genésio, aí não sai nada. Então tem que estar com a mente boa. Mas Jesus me usou para compartilhar a palavra. Acho que não errei nos textos bíblicos nem nada, até porque virei espectador. Mas, irmãos, estou tão alegre, tão feliz, o meu coração está cheio de alegria de estar aqui nessa festa. E só de estar aqui é uma honra muito grande. Irmãos, vocês estão diante de um profeta de Deus aqui. Vocês sabem disso. Vocês não são doidos? Segunda-feira. Já foi no culto ontem? Já bateu a carteirinha? Não, já fui na minha missa evangélica, não preciso mais voltar no dia seguinte. Já cumpri meu ritual. Não é ritual, não é só porque você foi na reunião. Olha que coisa tremenda, vocês estão aqui até uma hora dessa. Vocês sabem que flui unção desse casal, dessa família aqui. Essa unção que ele flui e toca na vida da gente. A minha vontade mesmo é me jogar aqui para eles orarem por mim. Mas me foi pedido que orasse por vocês. Eu vou orar com muito temor a Deus. Estendam as mãos de vocês para esses servos do Senhor. Pai, essa noite nós nos alegramos. Pai, nós levantamos nossas vozes.
para abençoar a vida desse teu servo, que já é abençoada, mas para que flua ainda mais bênçãos, para que o Senhor lhe dê longevidade, para que o Senhor abençoe espírito, alma e corpo dele, da sua esposa, a sua casa, que esta família seja guardada, protegida, renovada, ungida pelo Senhor, porque nós precisamos deles, Pai, nós precisamos deles. Use-os cada vez mais, mantenha eles firmes na palavra, mantenha esta igreja na doutrina das Escrituras, que coisa tremenda. E Pai, usa cada vez mais o teu filho, quando ele achar, agora talvez hoje eu estou cansado, talvez hoje eu estou diante de um desafio grande, ministerial, que o Senhor renove ele ainda mais, que o Senhor use ele ainda mais, faz com que a Canaã, meu Deus, alcance alturas inimagináveis, e que o seu nome seja glorificado, e que mais e mais famílias sejam tocadas através da vida do teu servo. E mais que tudo, Pai, alegra sempre o coração dele, alegra sempre o coração dele, Pai. Nós te pedimos, Pai, como amigos dele, nós te pedimos como irmãos em Cristo dele, alegra sempre o coração dele, e aquilo que ele não vê saída, ou que o homem se levantou e ameaçou, que o Senhor se levante a favor dele, Pai, e dê vitória ao teu servo, dê vitória à sua família, em o nome do Senhor Jesus. E nós nos alegraremos com ele, em nome do Senhor Jesus. Quantos dizem amém? Dá um forte aplauso ao Senhor Jesus. Te amo, viu, meu amigo? Te amo muito. Você é tão precioso. Tão precioso. Obrigado, meu amigo. Obrigado por ser você mesmo. A sua naturalidade. Às vezes a gente não se dá conta do privilégio de termos líderes íntegros. A gente às vezes não se dá conta. Eu prometi que hoje, toda vez que eu venho pregar nessa igreja aqui, eu levo um lenço de um pastor para o Rio de Janeiro. Eu prometi dessa vez enfiar um lenço aqui no Blaze. Falei, não, hoje a mulher no hotel passou, o Blaze passou com lenço e tudo dentro. Às vezes a gente não se dá conta do privilégio que Deus nos dá, sabe? Das pessoas que Deus põe na vida da gente, que tem defeito, tá? Não são perfeitas, não. Mas as pessoas que Deus põe na vida da gente. Eu vi um vídeo da China, que eles mostraram para os alunos na sala de aula, os pais trabalhando para eles estudarem. Às vezes a gente não dá valor. Claro que as pessoas têm defeito, mas tem gente que Deus põe na vida da gente. Tem um menino que às vezes não ia dar nada a partir daquela escola, era o menino mais terrível. E Deus tomou uma professora para amar aquele menino, para repreender, para cuidar dele, falar, rapaz, não é assim. E às vezes o pai que faltou, a mãe que faltou, aquela professora se torna pessoa na vida dele. Graças a Deus pela vida de vocês. Pastor Anderson, com a palavra.